Bom dia a todos os nossos irmãos, amigos que participam habitualmente nesse nosso estudo da Bíblia, os nossos amigos internautas. Já tem sido agora um hábito poder participar convosco no estudo da lição da Escola Sabatina. Eu não estou sozinho, portanto estou acompanhado com um grande amigo, o irmão Beneneco. Ele, portanto, na lição passada, ou do trimestre passado, por acaso, fomos nós que fechamos a lição, ou o trimestre, e tenho a honra de poder participar com ele nessa lição número 4. Então, irmão Beneneco, bom dia. É um prazer, amigo Zeferino, nosso querido irmão. Amados e amigos, irmãos da nossa querida Igreja do Barreiro, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Palavras Cruzadas, lições da Escola Sabatina, lições da Bíblia, que nesse quarto e último trimestre já vamos na lição número 4, onde os autores escolheram, né, no tema central, educação, os olhos do Senhor. Portanto, os olhos do Senhor, mas também acrescido da mundividência bíblica, ou seja, aquilo que é a concepção bíblica sobre o mundo. E nisto, se o irmão Zeferino já me permite, a título introdutório, já que normalmente nesses encontros, nesses programas, o tempo passa tão rápido, gostaria de dizer que os olhos do Senhor estão em todo o lado, tanto o Senhor é o único, o nosso Deus, tanto a divindade é a única que vê tudo, em todo momento e em todo lugar. Isto é bom? Diga. Isto é bom ou é mau para o homem? Para mim, pessoalmente é bom. Para mim, pessoalmente é bom. Mas estamos a ser vigiados? Os olhos do Senhor estão sobre o mundo para quê? Para nos vigiar, para ver quem está a pecar, quem está a fazer o que é certo, quem está a fazer o que é errado. Não. Como é que é? Como podemos interpretar esses olhos do Senhor? Não necessariamente, até porque Deus nos fez como seres humanos, morais, livres. Ok. Livres, ok. E de igual modo, também fez aos anjos, incluindo aqueles que se rebelaram, como seres celestiais livres. Certo. E nesta parte, gostaria de dizer que se os santos anjos, aqui vou destacar os serafins, que são aqueles que ministram junto do trono sagrado, e eles, que também são livres, permanentemente, segundo Isaías 6, vão dizendo, santo, santo, santo. Eles são livres. Como aqueles que se rebelaram também foram livres. Certo. Então, para nós, semelhantes e a imagem da divindade, mas caídos em pecado, eu entendo que a nossa reverência, que o nosso render-se ao Senhor devia ser maior que o dos serafins. Por um lado. Por outro lado, por o mau uso do livre-arbítrio, em vez de nós olharmos para o mundo numa perspectiva bíblica, no ensino divino, original, levamos a apreciação do mundo à nossa própria perspectiva, ou seja, vamos mais para a evolução de uma matéria simples para uma matéria complexa. Quer dizer que o ser humano, por mau uso do seu livre-arbítrio, baralhou todas as contas e pôs os pés pelas mãos. Hoje, posso até dizer, sem medo de errar, que o ser humano está num beco sem saída, seguindo os seus próprios desígnios. Mas o ser humano está num beco com saída, seguindo a perspectiva bíblica, ou seja, vendo o mundo na perspectiva bíblica.
Bíblica. Então, de acordo o que podemos entender da lição é que os olhos do Senhor estão sobre nós, não para nos vigiar ou controlar se estamos a fazer o certo ou errado, embora que isso aconteça naturalmente, mas podemos olhar numa perspectiva positiva. Deus, como Criador, toma cuidado das suas criaturas. Portanto, somos seres criados por Deus, e qual dos pais não teria os olhos fitos no seu próprio filho? Qual dos agricultores, plantando alguma coisa, não vigiaria o crescimento da sua plantação? Ou qual empresário não controlaria os frutos, o resultado, as contas, o modo como está a ser feita a administração daquilo onde ele investiu o seu capital? Portanto, eu fico muito contente lembrando essas palavras de que os olhos de Deus estão sobre nós. E para a lição dessa semana, irmão Bereneco, é maravilhoso, porque diz que não há como nós nos posicionarmos de uma forma neutra. Talvez podíamos dar uma definição, porque a palavra mundividência não é uma palavra comum. Talvez poderíamos fazer entender um pouco mais os nossos internautas, os nossos amigos que nos acompanham, qual é a definição dessa palavra mundividência. Mundividência, segundo os dicionários clássicos, é uma visão acerca daquilo que é o nosso mundo. Como é que nós vemos o mundo? Mundividência, aquilo que é o mundo, mas em duas perspectivas. Ou bíblica ou humana. Mas por isso que nós não... Desculpa, não, Beneco. Por isso que nós não podemos ou não temos como nos posicionar de uma forma neutra. Nós ou temos a perspectiva da mundividência teísta ou ateia. Portanto, ou acreditamos na realidade, ou seja, o modo como nós vemos a realidade ou as coisas, ou o modo como o mundo está organizado, como os cosmos estão organizados, ajuda-nos a perceber isso, ou de uma visão, ou numa perspectiva cristã, ou mundividência bíblica, ou a mundividência evolucionista. Exatamente. Mas, no meio de tudo isso, e como tema central das lições do 4º trimestre de 2020, o último, por sinal, falam sobre a educação. O que os autores enfatizam, e essa é a linha de pensamento, é que em nossos púlpitos, em nossas classes da escola sabatina, de uma maneira geral, em nossos ensinos, enquanto também parte do povo remanescente, porque o remanescente não somos só nós, há muitos ainda fora do redil das ovelhas de Cristo que vão fluir a verdade no tempo mais apertado. Portanto, é que em nossos púlpitos devia e deve passar a mensagem de que a melhor mundividência ou a melhor perspectiva analítica do mundo é bíblica. É a Bíblia. Não simplesmente humana. Uhum. Agora, é certo, mas infelizmente, embora o homem não tenha como permanecer neutro, a verdade é que essas duas perspectivas disputam muito entre si, não é? E diz que o modo como nós encaramos a vida determina muito a forma como nós vivemos. E isso vai determinar o futuro da nossa própria vida. Ou seja, a maneira como nós estamos a enxergar a realidade como nós admitimos. Portanto, quer numa perspectiva da mundividência evolucionista, ateia, ou a mundividência bíblica,
vai determinar o nosso futuro. E eu achei muito interessante a lição de domingo, onde ele faz menção de como essa mundividência evolucionista apresenta as coisas. E diz que ele apresenta assim, que as coisas simplesmente surgiram. Exato. Surgiram do nada, portanto, uma realidade bruta. E agora ficamos assim a pensar, será que os pássaros, pelas cores que eles têm, o arco-íris ainda, que também foi mencionado na lição, diz que há pessoas que podem olhar o arco-íris e olhar simplesmente como uma obra da natureza. Exato. Mas diz que quando nós temos a mundividência bíblica, olhamos pelo arco-íris, lembrando da promessa que Deus fez, Exato. de que não mais destruiria a terra através da água. Exatamente. Então, diz de uma forma lógica, como nós podemos enxergar essa realidade, ou melhor, definir qual é a melhor perspectiva, qual é a perspectiva que mais beneficia o homem? Será que é a teoria evolucionista? No meio de tudo isso, eu volto à primeira forma. Se o ser humano pudesse aproveitar melhor o seu livre-arbítrio, evitaria o ateísmo e seguiria apenas o teísmo. Ou seja, o ateísta diz que o mundo não é real, ou seja, nós somos... nós viemos de seres minúsculos e foram evoluindo até a matéria complexa. O ateísta diz que nós somos resultado de um mundo digital que está em permanente mutações. É assim, com todo o respeito que eu tenho da evolução, eu me rendo à evolução, tanto aviões supersônicos, navios que antes não existiam, viagens que antes duravam meses e meses, hoje duram horas. Portanto, me rendo a essas evidências, mas, perdão, eu entendo que o ser humano, de tanto se esquecer da origem, que é Gênesis, de tanto se esquecer do Criador, coloca-se, às vezes, no lugar do Criador, sendo criatura, e vai cometendo essas incongruências que não faz sentido, porque, veja só, irmão Zeferino e amigas que nos assistem, o ser humano já inventou tudo, e acredito que poderá ainda inventar mais coisas antes do fim. Sim, tudo aponta que sim. Mas até agora, e eu defendo sempre isso, até agora, não conseguiu, pelo menos, inventar o sangue humano, nem humano, nem de outro animal. Ok. E por aí, para que pelo menos nem por 1 ano, nem por 2 anos, nem por 4, prolongasse a vida, a não ser por tubos. Uma pessoa ligada por tubos, mas que isso também, às vezes, nem dura segundos, por um lado. Por outro, as pessoas não param para pensar assim, bom, como é que é possível uma mulher virgem conceber, ficar grávida, ter um filho e manter-se virgem? As pessoas não param. Isso aqui, ninguém... do ponto de vista humano, não é possível. Mas Deus fez isso. Jesus Cristo foi concebido por uma virgem. Maria, quando concebeu, nunca tinha conhecido o homem, é assim que a Escritura diz. E no início, eu acredito, de olhos fechados. Ela teve Jesus e manteve-se virgem. O ser humano não consegue fazer isso. É claro que quando há pessoas que defendem esses princípios, essa verdade, porque Jesus, quando esteve diante de Pilatos, esse o perguntou, o que é verdade? Mas Jesus já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Ele.
Portanto, quando nós nos colocamos do lado da verdade e a defendemos a todo custo, aparecem aqueles que dizem que isso é fanatismo. Isso não. Mas também a própria ciência não consegue provar, por A mais B, o que defende sobre o evolucionismo. Não consegue chegar a provas reais, e nunca vai conseguir, de que o mundo é fruto da evolução. Mas a Bíblia prova que o mundo é fruto da criação. Mas é interessante como a Bíblia começa a falar sobre o Deus, né? Diz, no princípio, isso encontramos no livro de Gênesis, né? Capítulo 1, diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não dá muitas explicações. Parece que tudo aponta também numa perspectiva de exercermos uma fé. Exatamente. Ou seja, também precisamos ou seja, quando estamos a falar na perspectiva mundividência bíblica, também precisamos de uma prova material, sim. Exatamente, mas aqui a prova material, eu diria, não diria muito prova material, mas prova espiritual. Ok. Que é a fé, porque o ser humano, eu disse há pouco, né? As pessoas defendem, a ciência humana defende a evolução. O mundo evoluiu, mas não consegue explicar porque que, por exemplo, uma ave, né? Uma ave pode ter 2 ou 3 cores de uma só vez. Não consegue explicar como é que as pessoas vão. Pode explicar que a pessoa, claro, nasceu, depois, pelo processo de formação, vai crescendo, mas não é assim. De um dia para outro, você tira hoje o cabelo, né? É claro que isso tem explicação genética, tem explicação biológica, enfim, mas quer dizer, são situações que nos escapam à nossa percepção. Você tira hoje o cabelo, daqui a 2 semanas já nasceu. É claro, porque a célula está em constante movimento, mas só isso não é assim, não colhe, não é suficiente para defender a evolução. Por um lado, como é que é possível, né? Como é que é possível entender a complexidade do próprio corpo humano? O corpo humano é um conjunto complexo que deve estar a ser estudado e continuará a ser estudado por tempo e tempo que Deus ainda permitir. Então, não se consegue chegar à conclusão. Como é que tem átomos, tem moléculas, tem cromossomos? Quer dizer, é um sistema complexo de estudo permanente. Isso por quê? Porque não se chega à conclusão como é que nós somos. Então, por isso é que esse filósofo e estudioso alemão, Leibniz, e eu aqui me rendo o que ele disse. Por que não é mais fácil, diante dessa controvérsia toda, entre evoluir e criar, não é mais fácil dizer que existe alguma coisa do que dizer que não existe nada? Porque se não existisse nada, mesmo as pessoas que defendem a evolução não existiriam. Pura e simplesmente isso. Então, existe alguma coisa. Então, se existe alguma coisa, veio de alguém. Não pode vir do nada. Na verdade, é que mesmo falando numa perspectiva evolucionista, dados os anos que também tal teoria existe, também nota-se que mesmo entre nós os homens nessa geração, não vimos os animais, por exemplo, como um dinossauro, né? Não os vimos, mas nós acreditamos na existência deles, sim. Acreditamos que eles existiram, mas eles vão buscando algumas provas materiais, como as patas, né? Algumas pegadas, claro. E nota-se que, quer na perspectiva evolucionista, quer numa perspectiva criacionista, carece de uma fé. Precisamos acreditar baseando em alguma coisa, não é? Precisamos analisar alguma coisa. E na perspectiva bíblica ou criacionista, nós temos um documento que é as Sagradas Escrituras. E nela é narrada o modo como Deus criou o mundo.
Mas eu creio que o irmão Beneneco parece que queria pedir uma música, né? Para fazermos uma pausa e depois darmos a continuidade, é isso? Sim, exatamente. Eu queria, estava já para dizer que nosso tempo passa tão rápido. Vamos depois, na segunda parte, continuar a falar um pouco sobre essa perspectiva bíblica, os olhos de Deus, que não estão para nos vigiar, mas para... Vão vendo essa, como é que eu vou dizer, essa confusão humana, né? Porque Deus olha tudo e, com muita pena, vê aqueles que, de um lado, não acreditam nele, infelizmente, e vê também aqueles que acreditam nele. Então, aqui é essa luta daqueles que acreditam nele e daqueles que não acreditam nele. Bom, vamos fazer aqui uma pausa e voltamos já daqui a mais alguns instantes para ouvirmos uma música, gentileza dos nossos amigos e irmãos em Cristo também, casal Gabriel e Gabriela, com o título Aos Olhos do Céu. A vossa atenção. Jesus conhece.
dizer que o temor da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ser humano nécio diz que Deus não existe, mas o sábio rende-se aos olhos da divindade, porque sem ele nada somos. Por isso, nesta segunda parte, dizer que a mundividência bíblica nos coloca, ou seja, dá sentido e verdadeiro significado da vida, de toda a vida, de toda a vida, né? Quer de outros seres vivos como do próprio ser humano. Ou seja, nós nascemos porque um dia Deus fez Adão e Eva, depois né, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Bom, se a evolução tivesse uma chave para desmistificar isso, ou para, pelo menos dar a continuidade daquilo que é a tristeza do mundo em pecado, que é a morte, dava continuidade à vida. Mas a evolução não consegue dar resposta a isso. Dizer que, para quem é ateu, morrendo é o fim. Mas para quem acredita no Criador, como originador da vida, que mantém a vida e que dará a vida eterna, a morte não é o fim. Mas para isso, precisa em vida exercer bem o livre-arbítrio. Por isso, às vezes, nessa questão de evolução ou não evolução, há aqui um sal com pimenta que o mundo das trevas vai atirando para atrapalhar a verdade, dizendo que não, quem morre pronto, vai para o céu, ou fica com Jesus, enfim, há aqui umas coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Não há imortalidade da alma, não há, até porque não há alma de um lado e corpo do outro. Corpo vindo do barro com o fôlego de vida vindo do Senhor formam a alma vivente. Esta, depois de um certo tempo de vida, em alguns casos, não nem por isso, morre. E depois, vivendo as regras do céu, quando Jesus voltar, terá vida eterna. Caso não, sabemos, a Bíblia é também clara nisso, caso não tenha vivido a regra do céu, fica por isso mesmo. Então, isso é claro, não há aqui meio termo. A mundividência, aquilo que deve se ensinar é que quem morreu descansa. Ou para a vida eterna se terá vivido aquilo que é agradável ao Senhor, ou para o desprezo eterno, se não terá vivido aquilo que agrada ao Senhor. Porque quer tivermos a estudar a perspectiva evolucionista, nós recorremos aos manuais, aos escritos, e aí podemos fundamentar a nossa teoria, no caso, caso seja a evolucionista. Mas, se tivermos a analisar na perspectiva bíblica, na emundividência bíblica, ali temos que recorrer à Bíblia. Exato. E compete ao homem, de acordo com o que disse muito bem o irmão Beneneco na introdução, que Deus fez-nos livres. Somos seres dotados de livre arbítrio, o que nos permite, há uma passagem bíblica que até diz, examinam, Deus dando a liberdade, examinam tudo e selecionam o bem. Tudo Exato. Que for agradável, tudo que existir uma virtude, tudo que seja de boa fama, pensam nessas coisas que sejam boas. É o aconselhamento de Deus. Exatamente. Agora, que a mundividência bíblica, falando numa perspectiva criacionista, eu vejo fazer muito sentido. Por quê? Irmão Beneneco, nós, os homens, somos seres muito semelhantes a Deus e faz todo sentido. Por quê? Vemos que o homem projeta. Estavas ainda no início também a falar sobre a evolução das coisas, da tecnologia, o modo como o homem desenvolve o conhecimento, desenvolve a ciência e cria coisas. E vemos que tudo parte de onde? De um projeto, da concessão de um projeto.
e depois tem a parte da execução, e ainda o homem vai desenvolvendo. Portanto, isso, ao lermos o livro de Gênesis, capítulo 1, onde retrata automaticamente e apresenta Deus como um criador, um ser criador, diz que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e aí nós vemos que nós nos identificamos muito com o nosso Criador, assim como um filho tende a identificar-se muito com quem? Com o seu pai, não é? E vemos que há muita lógica, há muito sentido nisso. Há um comentário que uma vez eu li de alguém que fala: pegas num relógio de ponteiros, pegas e atiras eles para o chão, e ele vai desfazer-se todo. Ele diz assim, numa perspectiva evolucionista, diz que as peças do relógio vão se montando sozinhas. Vamos falar ainda de um carro também, do motor, irmão Beneneco. Então, um carro, as peças ali, o desenho, vimos que até muitos dos projetos são baseados até em animais, né? À medida que o homem vai criando, vai pensando em alguma coisa, e quando nós lemos o relato de Gênesis, vemos Deus a olhar, vamos fazer um projeto, olhando nele mesmo como sendo o modelo. Portanto, vemos aqui a Bíblia ser muito coerente na apresentação dos fatos de que somos um seres criados. É preciso muita fé para acreditar que peças de um relógio ou de um motor se venham a montar-se sozinha. Né? Vemos como é que um peixe vive na água salgada, um peixe de água salgada não sobrevive nas águas doces. Exato. Tiras o peixe da água doce, que foi concebido para as águas doces, também não sobrevive às águas salgadas. Portanto, nota-se que, ao contemplar o modo como os cosmos estão organizados, porque lembra-se que até de acordo à educação, ainda homens educados pensavam que o mundo era estático, não é? E ainda dizia-se que o mundo estava apoiado sobre 4 tartarugas, 4 elefantes gigantes que suportavam o mundo, e que o movimento giratório que o mundo realizava era porque esses 4 elefantes estavam apoiados sobre uma tartaruga gigante que flutuava nos oceanos. E ainda falamos da existência do homem, essa tal evolução de que os macacos são nossos ancestrais, os chimpanzés, não é? E olhando esse tipo de pensamento e comparando, e se nós querermos aproveitar um pouco da orientação bíblica, porque nota-se aí Deus sendo um bom pai, dando uma boa educação aos seus filhos, é assim, examinam, Deus dá um conselho, examinam e comparam por vós mesmo as evidências. Nas escrituras, na Bíblia, nós encontramos muita ciência, porque o modo como Deus cria as coisas, como as cores, as frutas têm diferentes cores, nota-se que alguém projetou as proteínas que existem num determinado tipo de alimento, o que não existe noutro, e que tu podes compensar com um outro alimento, e o modo como o nosso próprio corpo, disseste ainda também, sendo o nosso corpo um grande projeto, uma matéria complexa, vai absorvendo diferentes proteínas em diversos tipos de alimentos. Parece que os próprios alimentos também foram criados de propósito para sustento do próprio homem. Portanto, é muita concordância, e nota-se que, de facto, precisa ou existe ali uma mão criadora que tenha projetado tudo isso de uma forma muito pessoal. Exatamente. Irmão Zeferino e os nossos amigos que nos assistem, o nosso tempo foi para dizer que, no meio de tudo isso, e nos tempos que nós estamos, e mais daqui se calhar há muito pouco tempo, mas depende tudo do calendário de Deus,
o que vai definir a vida na Terra é adorar ou não adorar o Criador. Por isso, a nossa vida só tem sentido se adorarmos o Redentor, porque se não houvesse, se Adão e Eva não tivessem pecado, contemplaríamos para sempre a criação. Mas com a entrada do pecado, para além de contemplarmos a criação, isso não é suficiente. Temos que contemplar a redenção. Cristo nos redimiu, Deus nos redimiu por Cristo. E por isso também, embora aqui um exagero, mas eu acho que faz todo sentido, esse escritor e filósofo francês, Michel Foucault, quando lhe pediram opinião sobre a pena de morte em França, pena de morte ou não, ele disse, não só aboliria a pena de morte, mas que as próprias leis, ou pelo menos os prisioneiros, deviam ser soltos, porque as leis humanas são feitas à medida de quem governa. Eu nisso também estou de acordo. Bom, para dizer que o ser humano faz a coisa, ou seja, ele projeta as coisas para seu próprio benefício, mas Deus faz as coisas para o benefício do ser humano, que são... Para proteger o próprio homem. Porque para Deus, o ser humano, a criatura, são as coisas bonitas para os seus olhos. Então, Deus não faz as coisas por seu próprio interesse, mas por interesse daquele que ele criou e de toda a sua criatura. Bom, é uma pena, o tempo já não permite. Ficamos por aqui. Esperamos voltar a nos ver em breve. Para nós foi um prazer estar na vossa presença e esperamos que Deus nos tenha aprovado. Portanto, foi um prazer e voltamos a nos encontrar na próxima oportunidade.